Turma, vamos falar agora sobre proporcionalidade das funções. Então vamos falar numa função diretamente proporcional. Uma função diretamente proporcional, ela é escrita dessa forma: f de x igual a x. Ela é uma função linear. Essa função aqui, ela é linear. Certo? Lembrando que a função linear não tem o coeficiente b. Então, o que significa uma função diretamente proporcional? Significa que toda vez que nós temos y igual a x, eu aumentar o valor de x, consequentemente, o valor de y também aumenta. Por exemplo, se nós temos y igual a 2x, se eu dou para x valores, por exemplo, temos os valores de y e temos os valores de x. Então, se eu dou para x 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, nesse caso aqui, x valendo 0, o y também vai valer 0. X valendo 1, no lugar do x eu coloco 1. 2 vezes 1, 2. No lugar do x, eu coloco 2, 2 vezes 2, 4. Repara que os valores que eu coloco está sendo dobrado. Por quê? Porque o valor do a é o dobro do valor do x. Então, se eu coloco no lugar do x 3, então eu aumentei o valor do x, automaticamente aumenta o valor do y. Então, aumentou o valor do x, aumentou x, aumenta y. Toda vez que isso acontecer, é uma função diretamente proporcional. Como que é o gráfico? É o mesmo gráfico da função linear. É uma reta partindo da origem. Partindo ou não necessariamente partindo, mas ela cruza a origem. Tá? O que pode acontecer? Ou ela ser mais inclinada para um lado ou para o outro. Simples assim, só isso. Beleza? Turma, vamos falar agora aqui sobre funções inversamente proporcionais. Por exemplo, uma função inversamente proporcional é quando nós temos os valores de x e de y e uma constante. Se eu aumento o valor do x, o valor do y diminui. Se eu diminuo o valor do x, o valor do y aumenta, para que essa constante continue a mesma, tá? Por isso tem o nome de constante. Por exemplo, nós temos aqui uma constante, nós temos x vezes y igual uma constante a. Se eu quero saber o valor do y, eu passo o x dividindo. Então vai ficar y é igual a sobre x. Dessa forma, a gente tem a nossa função escrita desse modelo, inversamente proporcional. E como que isso acontece na prática? Por exemplo, eu tenho um retângulo e esse retângulo ele tem mais ou menos isso daqui. 20 centímetros e desse lado 5 centímetros. De área nós temos 100 centímetros quadrados. Ok? Então nós temos aqui que x vezes y é igual ao a. Então nós temos que 20 vezes 5 é igual a 100. Se eu passar o x dividindo, y é igual a 100 sobre 20, ou seja, dá 5, tá? Então isso aqui é y. Se eu diminuo o valor do y e aumento o valor do x, a área tem que continuar a mesma. Por exemplo, agora vai ser 25, aqui vai ser 4, e a área vai continuar a mesma. Então eu tenho x vezes y igual a a. Y é igual a a sobre x. Quem que é y? Y é o que nós vamos descobrir aqui. Y é igual
a 100 e x 25. Então, y é igual a 4. É o que nós acabamos de demonstrar. Então, se eu aumento o valor do x, diminui o valor do y. Se eu diminuo o valor do x, aumenta o valor do y. Certo? Turma, há funções que não são proporcionais, de maneira alguma, tá? E como que nós vamos identificá-las para saber se ela é ou não, se ela tem ou não proporcionalidade? Simples. Vamos recapitular. Uma função, ela é proporcional se ela é escrita da forma f de x igual a x. Ou seja, ela tem que ser uma função linear. Se a função ela não é linear, ela é uma função do primeiro grau completa. E é o que vai acontecer nesse caso. Então, a função, para ela não ser proporcional, ela tem que ser escrita como f de x igual a x mais b. Ou seja, f de x igual a 2x mais 1. Essa é uma função que ela não tem proporcionalidade. Se você dobrar o valor de x, vamos supor que você aumenta 1 aqui. O x aumenta 1, mas a resposta aumenta 3. Depois você aumenta 2, a resposta vai triplicar. Não tem uma proporcionalidade. Vou dar um exemplo. Se para x eu tenho 1, então a minha função f de 1 vai ser igual a 2 vezes 1 mais 1. Então f de 1 vai ser igual a 2 mais 1, f de 1 igual a 3. Agora eu vou dobrar o valor de x. Se eu dobrar o valor de x, esse número aqui também tem que dobrar. Repara que ele não dobrou aqui. Então, ó, f de 2 teria que ser 2 vezes 2 mais 1. f de 2 é igual a 4 mais 1. f de 2 é igual a 5. Repara que ele não dobrou. Eu dobrei o valor de x, mas o valor de y ele não dobrou. Ele passou do dobro, tá? Isso mostra que a nossa função ela não tem proporcionalidade alguma, certo?